Ei galera, como que vocês estão? Eu espero que bem. Antes de começarmos o vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu joinha para fortalecer a nossa união. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Você provavelmente já estudou essas palavras na escola e hoje não lembra o que são. Você tem uma vaga memória que já estudou, mas não sabe exatamente o que é e para que serve. Bom, pessoal, vocês sabem que no português nós temos a acentuação gráfica. E para que serve a acentuação gráfica? Para eu saber como que eu pronuncio as palavras. E aí, para eu saber como que eu pronuncio certas palavras, que vão entrar as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por exemplo, eu tenho a palavra bebê. Se não tivesse o acento no último B, eu poderia ler bebe. Então, é para isso que servem os acentos, para nos auxiliar em como vamos pronunciar determinada palavra. Bom, e aí, como que eu vou saber se eu tenho que pronunciar bebe ou bebê? Tudo bem que em bebê tem um acento, mas tem algumas palavras que não vai ter o acento para me mostrar. Então, como que eu vou saber? Para isso, eu preciso saber diferenciar a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. É aquela que eu pronuncio com mais força. Você lembra do biotônico que você tomava ou passava na televisão para você ficar forte, com fome? Então, a sílaba tônica é aquela mais forte. Por exemplo, como que eu vou descobrir a sílaba tônica, ou seja, a mais forte do meu nome, que é Luana? Vamos supor que você vai na casa da sua amiga e você tem que chamar ela. Como que você chama? Luana. Então percebe que quando eu estou chamando Luana, a sílaba mais forte é o A, Ana. Então a sílaba tônica do meu nome é o A. Luana, então sempre que eu quiser saber a sílaba tônica, eu tenho que ficar chamando alguém igual uma retardada? Não, você também pode pensar, se a sílaba tônica de Luana não fosse no A, fosse no U, como que ia ficar meu nome? Luana. Ia ficar meio estranho, né? Ou se fosse no último A, Luana. Então você pode pensar simplesmente assim. Então, por exemplo, qual a sílaba tônica da palavra casa? Casa. Então, o K eu pronunciei mais lento, casa. Então, o K é a sílaba tônica da palavra. Tudo bem? Tá, e onde que entra as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Bom, as palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica vai estar na última sílaba da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra bisavô. Qual será que é a sílaba tônica de bisavô? Vamos chamar? Bisavô! Então, nós vemos que o vô é a sílaba tônica, até porque está com acento. Então, onde estiver o acento, vai ser a sílaba tônica, nas palavras que tem. E aí, vamos ver quantas sílabas tem a palavra bisavô? Bisavô. Então, a última sílaba da palavra é a tônica. Então, sempre que a última sílaba for a tônica, a palavra vai ser oxítona, que eu tenho, ó, bisavô. Última, penúltima e antepenúltima. Tudo bem? Me dá, Luana, algum outro exemplo de palavra oxítona, que não tem um acento para eu saber? A palavra urubu. Vamos lá? Urubu. Então, eu sei que o bu é a sílaba tônica. Aí, quantas sílabas tem? Urubu. Então, a sílaba tônica é a última. Logo, é uma palavra oxítona, tudo bem? E, pessoal, as palavras, elas têm algumas peculiaridades de acento. Por quê? Nem todas as palavras têm um acento, porém, elas podem ser atônicas. Então, vai ter uma diferenciação de regras para oxítonas serem acentuadas ou não. Então, se vocês quiserem um vídeo específico sobre acentuação gráfica, eu posso fazer e trazer algumas peculiaridades para vocês, tudo bem? Bom, e agora as palavras paroxítonas. São aquelas que a sílaba tônica mais forte vai estar na
penúltima sílaba. Então, por exemplo, antes de uma oxítona, eu vou ter uma paroxítona. Exemplos. Estamos no verão. Biquíni. Vamos lá? Qual que é a sílaba tônica? Biquíni. Biquíni. Então, tem a última sílaba, que é o ni. Tem o que é a mais forte, que é a penúltima. Então, se a penúltima sílaba é mais forte, ela é uma palavra paroxítona. Tudo bem? Outra palavra, lápis. 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 Duas sílabas e a penúltima é a mais forte. Então, é uma palavra paroxítona. E agora, as últimas palavras, que é as proparoxítonas. As proparoxítonas, elas vão ter a sílaba mais forte na antepenúltima. Então, tem uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. E a regra geral das palavras proparoxítonas é: todas as proparoxítonas têm que ter o acento, é obrigatório, não pode faltar. Então, por exemplo, eu tenho a palavra árvore. 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 Última, penúltima, antepenúltima. Então, tem uma oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, árvore, que é a sílaba tônica, é a antepenúltima, é uma proparoxítona. Como é uma proparoxítona, a palavra árvore tem acento agudo, obrigatório, tudo bem? Outra palavra, paralelepípedo. Paralelepípedo. Vamos lá. Paralelepípedo. Eu tenho 7 sílabas. Então, vamos lá. Tem a última, penúltima e a antepenúltima, que foi a mais forte. Se foi a antepenúltima, ela é uma proparoxítona e por isso que o pípedo do paralelepípedo tem acento. Outra palavra, mármore. Mármore. Então, é a última, a antepenúltima, que é a forte, por isso que mármore é proparoxítona e tem acento. Tudo bem? Ok, relembramos o conceito aí dessas palavras, mas para que realmente elas vão ser úteis para mim na vida? Por exemplo, como que você pronunciaria essa palavra aqui? Algumas pessoas falam que é rúbrica e outras que é rubrica. Como que eu vou saber qual o jeito certo de pronunciar? Você lembra que todas as palavras proparoxítonas, elas são obrigadas a terem acento? Então, vamos ver quantas sílabas tem a palavra rubrica ou rúbrica. Rubrica. Tem 3. Então, tem a última, penúltima e antepenúltima. Se o acento fosse no ru, de rúbrica, como ela seria uma proparoxítona, seria obrigatório que ela fosse acentuada. Mas como nessa palavra aqui, ela não tem acento no ru, então não pode ser rúbrica, tem que ser rubrica. Tudo bem? E essa outra palavra aqui, como que você pronuncia? Algumas palavras pronunciam boemia e outras boêmia. Mas essa palavra aqui, vocês estão vendo que tem um acento circunflexo no E? Então, logo, a sílaba tônica tem que ser onde está o acento. Então, eu tenho que falar boêmia e não boemia. Tudo bem? E para finalizar, porque o vídeo está ficando bastante grandinho, como que eu pronuncio essa daqui? Se ela fosse fluido, o I do hiato, ele estaria acentuado. Então, eu falaria fluido, porque o acento indica a sílaba tônica. Porém, como o I não está acentuado, eu não posso falar fluido, eu tenho que falar fluido. E lembrando que a palavra fluido também existe. Então, para diferenciar fluido de fluido, a gente usa o acento. Tá vendo? O acento também é importante para nós diferenciarmos palavras que se escrevem igual, mas por causa de um acento, ela já muda. Como a clássica palavra do cágado, que é a tartaruga. Se eu falar cagado, tadinho, ela vai chorar, né? Então, coloca o acentinho lá para ela ficar feliz e não ficar cagada. Bom, pessoal, então é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!